Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o porquê o paciente melhora, né? Então, muito de nós, terapeutas, fisioterapeutas e clínicos, colocamos todo o efeito do tratamento naquilo que nós fazemos, ou na técnica que nós fazemos, ou no tratamento que a gente oferece para o paciente. E não é bem assim, né? Existem alguns confundidores, alguns confounders, né, que nós chamamos, que pode causar melhora no paciente. E é o que eu vou estar falando um pouco para vocês aqui. Tá? A primeira coisa é sobre a história natural da doença. Né? Então, toda patologia ela tem uma história, ela tem um trajeto, vamos dizer assim, de melhora. Por exemplo, quem tem dor lombar aguda, ele tem aí, as principais evidências mostram que quem nunca teve dor lombar e tem pela primeira vez, ele vai ficar com esse episódio em torno de 21 dias. E se esse paciente permanece ativo, entre 17 e 21 dias ele melhora, ele tem uma melhora normal, né, que seria a história natural da doença. Ou seja, toda patologia, por mais que ela não seja tratada, existe uma melhora já esperada do quadro. Né? Então isso aqui, esse primeiro tópico, já mostra que não é o efeito somente do tratamento. O outro item aqui é regressão para a média. A regressão para a média é muito interessante. Você sabe que tem pacientes, né, pode acontecer, de ter pacientes que tem, por exemplo, dor grau, que chega para você, que tem uma dor grau 8, por exemplo. Né? E aí, durante o tratamento, ele tem uma melhora durante as suas sessões. Né? Só que a média de dor dele era 3, 4. Então, durante o tratamento, durante as sessões que você faz com o paciente, ele pode sair desse pico de dor que é 8, 9 e regredir. Ele pode fazer essa regressão para a média dele, que era normal na maior parte do tempo, que seria dor 3 e 4. E aí nós colocamos o efeito no tratamento quando não é. Quando aconteceu essa regressão para a média aqui. Tá? Para dar um exemplo um pouco mais clássico também, por exemplo, o Messi, né, jogador de futebol. Ele é um excelente jogador. Na média, ele vai sempre jogar bem. Sempre jogar bem. Só que um jogo ou outro, ou alguns jogos, ele pode jogar um pouco pior. Só que isso aí não é a média dele, que é jogar muito bem. Então, nos próximos jogos, ele tende a fazer essa regressão e voltar a jogar muito bem. Só para a gente fazer um pouco de analogia nesse caso aí. O outro efeito aqui é o Hawthorne Effect, né? Que seria o paciente bonzinho. Né? Então, quem nunca atendeu um paciente, né? E você tem toda uma aliança terapêutica em volta disso, e quando você trata ele, você pergunta para ele, então, a sua dor melhorou? Após algumas sessões, muitos pacientes, para não falar para o terapeuta, ou não chatear o fisioterapeuta, ou o médico, ou quem esteja cuidando dele, ele vai falar que sim, eu melhorei um pouco, sim. Quando na realidade ele não melhorou aquilo que deveria ter melhorado. Então esse paciente bonzinho, vamos dizer assim, ele também provoca uma melhora no paciente. Ou melhor, não é que ele provoca uma melhora no paciente, ele confunde aquilo que nós temos de efeito de tratamento. E aqui e o famoso efeito placebo. Só lembrando que todo tratamento, não importa se é osteopatia, se é quiropraxia, se é eletrotermofototerapia, não importa. Todo tratamento tem efeito placebo, que é o paciente acreditar que aquilo que ele está recebendo vai fazer diferença para o problema dele. Então, é lógico que em pacientes crônicos esse efeito placebo é ínfimo, só que existe também, existe muito isso aqui. E não está e quando a gente soma, efeito placebo, paciente bonzinho, regressão para a média, história natural da doença, isso aqui pode melhorar o paciente em até 30%, em até 30%. Por isso que muitas técnicas ineficazes dentro da fisioterapia, e aí a gente pode estender isso para a medicina, para outras profissões. Por isso que muitos tratamentos ineficazes a gente vê que tem um pouco de efeito, que faz bem. Aí muita gente às vezes fala, mas na minha clínica melhora, mas comigo melhora. É que muitos não conhecem esse efeito aqui, esses confundidores aqui. Além disso, tem um outro efeito que é o memória, que é o viés de memória, viés de memorização,
que não está aqui, mas a gente poderia citar. Porque a nossa mente, ela tende a guardar tudo aquilo que é muito ruim ou tudo aquilo que é muito bom. Então nós como terapeutas, né, e seres humanos, é normal a gente guardar aquele tratamento que deu muito certo. Né, aquele tratamento que o paciente chega com dor 10 e em uma sessão ele vai para dor 1 ou 0. Né? A nossa mente não guarda aqueles tratamentos que a gente fica ali e não consegue reduzir, não tem o efeito desejado. É muito difícil, né? Então existe também esse viés de memorização que não está aqui, mas a gente pode citar aqui. Né? E por último a gente tem o efeito do tratamento, que aí sim a técnica ou o tratamento ou o programa de tratamento que a gente faz com o paciente, ele pode melhorar sim o paciente. Mas não esquecer que nós temos esses confundidores aqui, os confounders, que melhorem até 30% o paciente. Tá? Então, só para a gente ficar um pouco mais informado sobre isso aí.